Como descobrir se tenho alguma mediunidade? Allan Kardec disse em O Livro dos Mediuns: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todos mantemos contato com o mundo espiritual, pois vivemos em incessante intercâmbio com o mesmo. Desta forma, ao fazermos uma oração recebemos o amparo da espiritualidade maior, do nosso protetor, mentor espiritual, entramos em contato com as usinas de força da vida maior. Por conseguinte, estamos exercendo a mediunidade, haja vista que recebemos a influência dos espíritos superiores. E, pela questão da sintonia vibratória, isso também vale para os espíritos menos elevados, pois quando alguém tem pensamentos inferiores, espíritos que se afinam com estes são atraídos. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos, e pelo pensamento nós atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e inclinações. Posto isso, os principais tipos de mediunidade são: mediuns de efeitos físicos. Este tipo pode ser dividido em dois grupos, ou seja, os facultativos, que têm consciência dos fenômenos por eles produzidos, e os involuntários ou naturais, que são inconscientes de suas faculdades, mas são usados pelos espíritos para promoverem manifestações fenomênicas sem que o saibam. Médiuns sensitivos ou impressionáveis são pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma vaga impressão. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza, que aquele que a possui reconhece, pela impressão que experimenta, não só a natureza, boa ou má, do espírito que se aproxima, mas até a sua individualidade. Médiuns audientes ou clareaudientes. Neste caso os médiuns ouvem a voz dos espíritos. O fenômeno manifesta-se algumas vezes como uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo. Outras vezes, dá-se como uma voz exterior, clara e distinta, semelhante à de uma pessoa viva. Médiuns videntes ou clarividentes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Cabe salientar que o médium não vê com os olhos, mas é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados, como com os olhos abertos. Médiuns psicofônicos. Neste tipo, médium serve como um instrumento pelo qual o espírito se comunica pela fala. Assim, há a acoplação do perispírito do espírito comunicante no perispírito do médium, permitindo, assim, que o espírito do médium para fazer uso da fala. Médiuns de cura. Este gênero de mediunidade consiste, principalmente, no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta, em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Médiuns intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou, melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão, para fazê-lo escrever, não a toma, não a guia. Atua sobre a alma, com a qual se identifica. Médiuns de pressentimentos. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista, que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Médiuns psicógrafos. Transmitem as comunicações dos espíritos através da escrita. São subdivididos em mecânicos, semimecânicos e intuitivos. Os mecânicos não têm consciência do que escrevem e a influência do pensamento do médium na comunicação é quase nenhuma. Como há um grande domínio da entidade sobre a faculdade mediúnica, a ideia do espírito comunicante se expressa com maior clareza.
Há casos em que o médium psicografa mensagens complexas conversando com outras pessoas, totalmente distraído do que escreve. Já nos semimecânicos, a influência da entidade comunicante sobre as faculdades mediúnicas não é tão intensa, pois a comunicação sofre uma influência do pensamento do médium. Isso ocorre com a maioria dos médiuns psicógrafos. Com relação aos intuitivos, estes recebem a ideia do espírito comunicante e a interpretam, desenvolvendo-a com os recursos de suas próprias possibilidades morais e intelectuais. Na espiritualidade como aqui na Terra existem as más intenções, temos que estar atentos aos charlatões e pessoas mal intencionadas com o âmbito de ganhar algo custo de obter ou não alguma mediunidade. Você pode estar perguntando: existem médiuns gananciosos? Pois se somos seres em evolução, a resposta é sim. Por isso temos que observar e procurar lugares sérios e sem nenhum ganho material. Por isso, lembre-se, praticar a caridade é uma das maiores lições que o nosso Pai nos ensinou. Talvez esteja se perguntando: não me identifiquei com nenhuma faculdade dessas citadas. Se não sou mídia, não sou especial? Todos aos olhos do Pai somos especiais, e você pode sim contribuir para o bem em qualquer parte do seu dia, ajudando uma pessoa a carregar as compras, dar a mão a quem cai, dar atenção aos aflitos, pois escutar o outro é uma virtude, fazer trabalhos beneficentes, dentre outros. Para o Espiritismo não importa o valor ou a grandiosidade dos atos, e sim a empatia com que nós nos colocamos perante aos nossos irmãos e exercemos a caridade, pois essa é a verdadeira lição que Jesus nos deixou. Ninguém disse que seria fácil. Cada dia é um novo dia, um novo recomeço. Pense nisso.